Bom, então vamos começar então. Olha só, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte. Quando você vai configurar os servidores de uma empresa, né, você vai montar a estrutura de rede da empresa, o primeiro servidor que você vai instalar é o Active Directory. Beleza? Primeiro. Porque a partir dele, os outros serviços, os outros servidores vão estar integrados nele. Então você vai usar ele tanto para configurar o acesso, o login dos usuários, enfim, tudo na empresa. E se você quiser configurar uma intranet, ou seja, se você simular todos os serviços que tem numa internet para os usuários da sua empresa, você também vai precisar de ter o AD configurado. Então, quando a gente vai configurar servidores, né, nós vamos aqui no botão iniciar, vamos em ferramentas administrativas e aqui gerenciador de servidores, aqui ó, gerenciador de servidores, beleza. Entrei no gerenciador de servidores, nota, essa máquina, esse servidor, ele já está com um IP fixo, ok? Então, ele já tem um IP fixo, tá vendo, olha, ó, conexão local, lá, o 9268.1.2, então, esse servidor ele já tem um IP fixo, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu vou fazer a função. Eu acho que essa máquina, inclusive, aqui, ó, tá com o servidor de arquivo e o Active Directory. Eu vou remover o Active Directory dela antes de fazer a instalação, tá? Para a gente fazer do zero. Deixa eu só ver aqui se eu tenho mais alguma coisa configurada nela. Ó, parece que não. Eu tenho servidor de arquivos ali, mas isso não vai influenciar. Então, eu vou fazer a remoção. Enquanto essa remoção está sendo feita, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Ó, dentro do painel de controles, eu tenho aqui compartilhamento, né? E eu vou aqui em gerenciar conexões de rede. Então aqui eu deixei desabilitada essa placa, né? Lembrando que eu estou utilizando o VirtualBox, então eu deixei essa placa desabilitada. Essa placa ela estaria pegando configuração da minha máquina real. Então, se eu habilitar ela, eu consigo acessar a internet, fazer tudo com essa máquina virtual. E eu estou utilizando só essa placa virtual de rede. Então, essa placa de rede, né? Vamos lá em propriedades dela. Dentro do protocolo TCP/IP, né, 4, eu estou deixando isso aqui, olha só. Endereço de IP, né, 9268, eu vou mudar aqui para 1.1, tá? A máscara já está aqui, o meu gateway padrão 192.68.1.1, vou deixar o DNS como 192.68.1.1. Então eu deixei essa máquina configurada, né, com um IP fixo e apontando tanto o gateway quanto o DNS nela mesmo. Ó, diga. Então, ele faz uma busca no primeiro DNS, que é o preferencial. Caso ele não encontre, ele tenta buscar, fazer a busca de endereço para ser transformado em IP no segundo, no alternativo. Tá? Então ele tenta sempre no primeiro, se no primeiro não tiver, ele vai para o segundo. Tá? Então eu deixei tudo configurado. Imagina o seguinte, se eu tivesse numa rede mesmo, numa empresa, eu não necessariamente teria todos os servidores no mesmo computador. Por exemplo, o gateway padrão poderia ser um roteador ou outra máquina. Os meus servidores DNS eles poderiam estar em outra máquina também. Enfim. Mas como aqui eu não tenho condição de fazer vários
assim, de ter vários servidores, né, várias máquinas virtuais para simular isso tudo separado, vai ficar tudo em uma só. Então, ó, fechei. Então a gente já sabe que a nossa rede lá, né, é o 9268.1.1. Ok, vou fechar tudo aqui, deixa eu dar uma olhada. Olha lá, ele só está pedindo para eu reiniciar a máquina para que o servidor DNS, aliás, o servidor Active Directory, ele acabe de ser excluído. Então, ele vai fazer a exclusão e eu vou reiniciar a máquina. Depois que reiniciar, eu vou fazer todo o processo de instalação e configuração. Então, nós vamos fazer nessa ordem. Primeira coisa, eu tenho que fazer, configurar o Active Directory. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro servidor da minha rede. Todos os outros servidores eles vão estar ligados ao Active Directory. Beleza? Então eu vou fazer ele primeiro, depois eu vou instalar o DHCP. E aí eu vou trabalhar com o servidor HTTP e FTP. Lembrando que ao instalar o servidor Active Directory, ele precisa do servidor DNS. Então, ao instalar o Active Directory, automaticamente ele instala o DNS. Por quê? Porque cada host que você adiciona numa unidade organizacional do Active Directory, esse host ele é cadastrado automaticamente no DNS. Então, para quê? Para que o Active Directory consiga responder quando solicitado onde está esse host. Beleza? Então, lembrando, o servidor DNS é o servidor que transforma nome em IP. O nome ele é mais fácil para o ser humano entender. E o IP é a forma como as máquinas se comunicam. Então, o Active Directory ele vai precisar do servidor DNS para trabalhar e ficar tanto funcional para os computadores quanto para as pessoas que vão trabalhar futuramente nessa rede. Perguntas? Não? Então vamos lá. Essa tela já abriu, vou fechar ela novamente só para a gente partir bem do início. Tá? Ele só vai terminar a remoção aqui. Beleza, fechei. Ó, vou fechar a tela, a gente vai entrar nela de novo. Então, ó, iniciar ferramentas administrativas, eu vou em gerenciador de servidor. Ok? Aqui em gerenciador de servidor, eu vou clicar com o botão direito em funções, adicionar funções. Beleza. Feito isso, vou clicar em próximo, vou marcar lá, olha, o Active Directory. Serviço de domínio do Active Directory. Ok. Marquei ele. E vou clicar em próximo. Próximo novamente. Instalar. O que ele vai fazer? O DNS já é instalado automaticamente no começo? Então, vai ter um momento da instalação que ele vai verificar que não tem DNS e aí ele vai instalar. Ok? Por causa disso que eu não me preocupei em marcar mais o DNS agora. Tá? No Windows, alguns serviços que são dependentes de outro, quando você vai instalar o serviço, ele mesmo já fala, olha, tem serviços adicionais. E aí só mandar instalar que ele vai fazer a instalação. Se esses serviços adicionais eles eles já estiverem instalados em outras máquinas, aí você vai falar, não quero que instale porque vai ter um determinado momento que você vai configurar ele apontando para outra máquina. Imagine que eu já tenho um DNS instalado em outro servidor e eu quero utilizar ele. Então eu estou instalando o Active Directory aqui. Quando ele for me perguntar, eu vou falar assim, olha, não é para instalar o DNS, porque eu vou utilizar um DNS que já existe. E aí, em determinado momento, eu vou apontar para esse DNS. Então, olha lá, ele está dizendo aqui que já foi instalado, mas agora eu tenho que usar o dcpromo. Então, olha lá, iniciar, aqui eu vou digitar o dcpromo para eu começar a fazer o restante da instalação. Então, dcpromo, lembrando, eu estou promovendo
essa máquina é domain controller. Então, DC promo significa domain controller, promo de promover, tá? Vamos lá, avançar. Então, olha só, eu vou criar um novo domínio e uma nova floresta. A floresta vai ser... Então, a floresta, ele vai considerar que os computadores são as árvores do meu Active Directory. Então, por isso ele fala que vou instalar uma nova floresta. Beleza? Então, olha, avançar. Ele está pedindo aqui, olha só. Ele está pedindo o FQDN. FQDN significa nome totalmente qualificado. Então, o que é o nome totalmente qualificado? É o nome do domínio totalmente qualificado. Obviamente a sigla está em inglês, por causa disso que não bate com o que eu falei. Eu vou dar um nome para a minha rede. Então, olha só, a minha rede eu vou chamá-la de laboratório.com.br. Beleza? Tá lá, vou clicar em avançar. Ele vai começar a fazer as configurações. Só para título de saber, né? FQDN Full Qualified Domain Name. Nome completamente qualificado. Nome do domínio completamente qualificado. Beleza? Então, ele está pedindo aqui o nível de compatibilidade dessa minha floresta. Se eu deixar aqui o Windows 2000, essa floresta ela vai estar compatível com versões de 2000 para frente. Se eu colocar 2003 de 2003 para frente, de 2008 só de 2008 para frente. Então eu vou deixar 2000 mesmo, que eu vou pegar um número maior de possibilidades, né, de computadores. Vou avançar novamente. E aí, olha só, examinando DNS. E aí ele já mostra para a gente, ó, selecione as opções para o controlador de domínio. Então, vou deixar aqui o DNS porque eu sei que eu não tenho e que eu não tenho como utilizar de outra máquina, porque só vai ser essa máquina. Sim, você tem como apontar para outra máquina e deixar o DNS e desinstalar esse DNS aqui. Ok? Então, olha lá, vamos lá, avançar. Sim, ele está criando aqui os caminhos de diretórios que ele vai usar para log, enfim, para ele poder trabalhar. Vou avançar, vou dar uma senha para fazer restauração e tudo mais. Avançar. Me esqueci, aqui essa senha tem que ter letras maiúsculas, minúsculas e caractere especial. Ok, avanço novamente e ele vai começar a fazer a instalação. Já vou deixar marcado aqui para ele reiniciar ao concluir. Então, quando ele terminar de fazer essa instalação, ele já vai reiniciar a máquina e concluir o processo. Obviamente, nesse momento, ele já vai fazer a instalação para a gente do DNS e Active Directory, tá? Então, quando a máquina terminar e ela tiver reiniciado já vai subir para a gente os dois servidores. Aí já começou a reiniciar.
Bom, vamos lá. Terminando aí de fazer a configuração, quando a máquina terminar de ligar, ela ainda vai chamar lá o gerenciador de servidores, ainda vai terminar de fazer alguma coisinha. Isso aqui a gente pode fechar, nós vamos lá. Ó, o gerenciador de servidores. Já atualizou aqui o IP da conexão 2, tá vendo? E já está aqui, ó, domínio laboratório.com.br. Ok? Se a gente olhar aqui, ó, já tem os servidores de domínio, né, do Active Directory e o servidor DNS instalado aqui, tá vendo? Então vamos voltar. Ok. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou dentro de ferramentas administrativas, vou aqui em usuários e computadores do Active Directory, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar uma unidade organizacional criada, que é a do período de vocês, e vou criar um usuário para eu fazer login quando eu for adicionar a máquina cliente ao Active Directory. Então, já vou aqui, ó, vou abrir o laboratório.com.br, né? Vou criar uma unidade organizacional dentro dele. Então, ó, botão direito, novo, unidade organizacional. Vou chamá-la de período 2, ok? Dentro dela, eu vou clicar com o botão direito, novo, usuário, e vou criar um usuário aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou deixar, aqui eu coloquei os dados do usuário, né? Vou deixar aqui no login o primeiro ponto, o último nome, ok? Então tá lá, ednei.trindade. Vou avançar, vou deixar aqui habilitado, o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Vou deixar a senha como mudar 123 asterisco. Então, mudar 123 asterisco. Vou avançar e concluir. Então já tem o usuário criado, tá? Esse usuário ele vai ser utilizado quando nós formos colocar a máquina cliente no Active Directory, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Ok. Então, beleza. A partir desse momento, o que eu vou fazer? Eu vou começar a instalação do servidor DNS, tá? Então, aliás, o servidor DNS não, o servidor DHCP. Então, botão direito, novamente, em funções, adicionar função. E agora a gente vai começar a instalar o servidor DHCP. Então, próximo, eu vou marcar aqui, ó, servidor DHCP. Esse servidor ele vai fazer a configuração de rede dos clientes, tá? Então, vou clicar lá em próximo. Próximo novamente, ele já detectou que a minha rede é o 9268.1, ok? Então, próximo, eu vou criar aqui um domínio pai e ele já está pedindo para eu validar o DNS. Então, se eu clicar aqui, ó, no preferencial lá, válido. Por quê? Porque lá na minha configuração de rede eu coloquei, lembra quando eu mostrei para vocês a configuração da placa de rede, eu apontei para o IP da própria máquina como o servidor DNS. Então, como o servidor DNS foi instalado, ele já deu válido ali para mim. Então, vamos lá em próximo. O INS não é necessário, a gente não vai trabalhar com INS. E eu vou... Isso, é o antigo. Que o INS ele tinha um arquivo em cada máquina. Então, aqui o servidor DNS... Ele só tem a informação no servidor DNS. O INS, a cada máquina que você adicionava na rede e que todas as outras precisavam conhecer,
ele gerava um arquivo, você tinha um arquivo e esse arquivo tinha que ser copiado, ou por disquete, ou copiado através da rede para todas as máquinas para atualizar. Aqui a gente está trabalhando com o servidor DNS, então o servidor DNS ele vai ser atualizado automaticamente nas máquinas cliente ou através de um comando que chama flush, você dá um ipconfig/flush DNS. Tá, e aí a máquina cliente ele atualiza as informações do servidor DNS. Então, por exemplo, eu posso acabar de adicionar uma máquina no servidor DNS e o meu cliente ainda não reconhecer essa máquina. Então eu dou o comando ipconfig/flush DNS, ele atualiza todas as entradas do DNS e a máquina cliente vai passar a conhecer. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, beleza? Então, olha lá, nome do escopo eu vou chamar de laboratório. IP inicial e IP final. Tem que fornecer o range de configurações que esse servidor DHCP vai fornecer. Então, como a minha rede é o 92.168.1, eu vou separar do 1 ao 15 para eu trabalhar como IPs possíveis IPs fixos. Então eu vou distribuir IP do 16 ao 192.168.1.254, ok? A minha máscara de rede, eu estou trabalhando com a classe C, então 255, 255, 2550. O gateway, como configurado anteriormente, né, é o 92.168.1.1. Não vou mexer aqui no tipo de rede e tal, vou deixar ok. Beleza, próximo. Aqui eu nem precisaria, vou deixar, não vai atrapalhar em nada. Próximo. Próximo e instalar. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu estou fazendo a instalação do servidor DHCP e o próximo passo seria eu, depois que o servidor DHCP estiver funcionando, eu pegar e ver se o cliente dessa rede, né, se ele está conseguindo pegar IP por DHCP. Sim. Sim. Não se trabalha muito com classe fechada de rede, mas como é que funciona? O endereço IP ele é formado por 4 números. Cada número daquele ele é, por sua vez, formado por um número binário de 8 bits. Então, pelo fato de cada número binário, cada binário daquele ter 8 bits, você tem como são 8 bits, né? 2 elevado a 8 dá 256. Então você tem uma variação de 0 a 255. Tá? Então, por causa disso que tanto os IPs quanto a máscara, eles vão variar em cada um dos 4 números entre 0 e 255. Tá? Sendo que toda vez que o número é 255, significa que o número em binário está todo setado em 1. Então, quando o binário está em 1, significa que aquele número está servindo como endereço de rede. Se o número estiver em 0, significa que ele está como endereço de host. Então, como a nossa máscara é 255, 255, 2550, os 3 primeiros octetos são para endereçar rede e o último para host. Exatamente. E eu poderia trabalhar com subrede, ou seja, daqueles 8 bits eu pegar só, por exemplo, 1, 2, 3 para rede e o resto para host. Sim. Então, a classe B tem mais host do que rede? A classe B empata o número de redes e o número de hosts. A classe A tem muito mais host do que rede. Então a máscara para a classe A ficaria 255.0.0.0. AB 255.255.0.0. AC 255.255.255.0. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só conferir aqui.
Opa. Ferramentas administrativas. Vamos lá no DHCP. Aqui dentro, olha, ele não criou o laboratório conforme eu criei, porque eu já tinha um escopo aqui. Deixa eu só dar uma olhada nesse escopo. Quando eu removi o servidor DHCP, eu não removi esse escopo. Então, tá vendo que aqui, olha, ele deixou o range de IPs de 100 a 200. Não tem problema. Esse escopo já existia. Eu vou alterar para o que eu quero. De 16 a 254, tá? Isso está acontecendo só por quê? Porque quando eu criei o servidor DHCP da última vez, quando eu fui desinstalar, eu não removi o escopo, tá? Então, olha lá, mantive os números que a gente falou anteriormente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, eu vou reiniciar o servidor DHCP só para ele fazer a releitura lá do meu escopo, tá? Ok. Deixa eu ver se o DNS... Deixa eu ver se vai ficar legal. Tá. E o Active Directory. Tá tudo ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui numa máquina cliente. Tá vendo? Eu estou logado com um usuário normal, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, olha. Isso aqui eu não preciso. Ok. Esse outro erro aqui também não preciso. Então, ó, ipconfig/all. Deu um enter. Ele está fazendo ali a leitura das minhas placas de rede e tudo mais. E veja o seguinte, olha, eu estou com o IP 192.168.1.3 atualmente, ok? Então deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Sim, mas olha só, eu ainda não reiniciei essa máquina, eu ainda não fiz praticamente nada nela. Então, por causa disso, ela está com as configurações que ela estava antes, tá? Aí, justamente eu fui mostrar para vocês isso. Então, estou abrindo aqui o painel de controle. Então, olha lá, eu vou deixar essa rede aqui desabilitada, ok? Para a gente trabalhar com essa daqui. Então, olha lá, propriedades, botão direito, propriedades na rede. Então, olha lá, vamos ver aqui o... Olha lá, o DHCP, aliás, o TCP, tá vendo? Ele tá com 3 porque o IP estava fixo, tá vendo? Então, tá tudo fixo. Eu vou deixar para obter tudo automaticamente. Então, vou dar um OK. OK. Agora, eu vou esperar um pouquinho. Olha lá, ele já, tá vendo? Ele já viu com aquela placa de rede o laboratório.com.br, ok? Então, não desejo encontrar computadores, tá? E agora, olha lá, ipconfig/all. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu... Ó, ele... Deixa eu dar uma olhada
E eu vou fazer o seguinte, ó, ipconfig espaço barra renew, vou pedir para ele renovar, ó, renovar a configuração do IP. Olha lá, ele já pegou aqui, ó, o 192.168.1.16, que é o primeiro IP do nosso range lá. Lembra que nós definimos o servidor DHCP de 192.168.1.16 ao 192.168.1.254. Então, olha aqui, o nosso servidor DHCP ele já funcionou. Eu só achei estranho aqui, porque tá vendo? Ele colocou o gateway padrão como 1.2. Eu não me lembro se eu deixei lá como 1.2. Talvez esteja na própria configuração daquele escopo, que eu não alterei. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha, dentro do escopo, depois eu vou ter que dar uma olhada, porque ele deixou o gateway padrão como 1.2. Então, com certeza tem algum local aqui que a gente vai ter que verificar. Olha só, ele já, no servidor DHCP também, ele já verificou aqui, ó, a outra máquina minha chama Windows Cliente, tá vendo? windowscliente.laboratório.com.br. Então ele já verificou, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, ele já verificou que essa daqui é uma conexão ativa. Ok? Vou voltar para minha máquina cliente e vou fazer o seguinte agora. Eu tenho que colocar essa máquina no domínio do Active Directory. Ok? Então o que eu vou fazer? Meu computador, vou clicar com o botão direito, vou em propriedades. Dentro de propriedades, eu vou aqui, ó, em alterar configurações, né? E vou alterar o ID da rede. Aí ele vai me perguntar aqui, neste computador faz parte de uma rede corporativa. Minha empresa usa uma rede como domínio, que é o nosso domínio lá, laboratório.com.br. Ok, vou avançar. Eu vou colocar o meu usuário e senha que eu criei lá no Active Directory quando eu acabei de instalar. Ok? Então, o usuário é ednei.trindade. A senha mudar 123 asterisco e a... Oi? Não, ele por enquanto não. E aqui eu vou colocar lá o contrabarra laboratório.com.br. Ok? Vou avançar. Ok, ela foi, beleza. Domínio novamente laboratório.com.br. Vou avançar. Ele está dando um laboratório inválido. Deixa eu ver se eu... Não, aqui ele só deixa maiúsculo. Aqui é por causa do contrabarra, aqui não tem. Então o nome do usuário novamente. Ó, tá vendo? Ele não está deixando eu me logar nesse momento porque eu deixei marcado lá no usuário que a senha do usuário tem que ser alterada no primeiro login. Então, isso está me bloqueando. Então, vou ter que voltar no servidor, lá no meu Active Directory. Lá, ó, usuários, computadores do Active Directory. Vou entrar no nosso domínio, na nossa unidade organizacional. Vou em propriedades do usuário. Deixa eu ir lá na conta. O usuário deve alterar a senha no próximo login. Vou tirar esse cara. Vou aplicar. E agora vamos ver se vai funcionar.
que eu vou dar um OK e vou tentar de novo. Talvez ele não vai nem conseguir por causa de uma questão de atualização. Aí, foi. Aqui, deixa eu ver. Esse desejo de conceder. Na verdade, eu não quero conceder nenhum acesso. Deixa eu ver se tem aqui. Como o usuário não vai. Deixa eu só ver se tem alguma. Deixa eu ver aqui. O usuário são impedidos de fazer alterações. Não está deixando nenhum. Eu me lembro que. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar ao processo aqui e tentar me logar como administrador de lá. Não adicionar a conta usuário domínio, ok. E concluir. Foi. Ok. Feito o processo, o que eu vou ter que fazer? Ele vai pedir para reiniciar o computador, ok. E eu vou reiniciar. Ao reiniciar esse computador, o que vai acontecer? Esse computador ele já vai estar na rede do Active Directory. Então, agora, eu só posso me logar nele se o usuário estiver aqui, na rede do Active Directory. Então, novamente eu vou lá na propriedade da conta do usuário, dentro do Active Directory, enquanto está sendo reiniciada a máquina cliente, e vou remarcar aqui que o usuário deve alterar a senha no primeiro logon. Vou aplicar e vou dar um OK. Beleza? Então, OK. Estamos só aguardando o usuário, a máquina reiniciar. Quando a máquina reiniciar, eu vou... Antes eu estava me logando com a minha conta pessoal, né, que eu era administrador desse computador, eu era o usuário principal dele, mas agora eu vou deixar de ser quando eu me logar no domínio do Active Directory. Então, o que vai acontecer? De cara aqui, tem a minha conta normal, eu vou voltar e vou me logar com outro usuário, ok? E aí esse usuário ele vai estar no laboratório, ok? Então eu vou me logar lá com o usuário e a senha que eu tinha definido quando eu criei o usuário. Feito isso, ele já me deu a mensagem que a senha deve ser alterada antes de eu entrar. Por quê? Porque eu marquei lá que o usuário tem que alterar a senha no primeiro logon. Então, ok, eu vou alterar a minha senha. Alterada a senha, eu dou ok e ele já vai beleza, ele alterou lá no Active Directory para mim e agora eu vou conseguir, ele vai preparar a máquina, né, para esse usuário. Qual é a vantagem que eu tenho? Se esse usuário for usuário de uma empresa,
se ele, por exemplo, depois ele se logar em outro computador, no momento que ele se logar, vai rodar todas as configurações dele, que, né, são definidas no Active Directory, com todas as permissões dele, com tudo. Então, não importa basicamente a máquina que o usuário está, né? Ainda mais se forem criados scripts de logon para recriar as pastas de rede, as conexões de rede para ele e tal. Então, em qualquer que seja a máquina que ele se logar na empresa, ele vai ter a sensação de que ele está logando no mesmo computador. Por quê? Então, aí depende o nível de acesso, o nível de permissões, as GPOs que você cria para o usuário poder alterar e poder mexer nas coisas. Sim, isso. Para o cara ter um papel de parede específico, para ele não poder mexer no painel de controle, enfim. E fora os scripts de login que você pode colocar para serem rodados quando o usuário se loga. Então, quando ele se loga, você já pode mapear as unidades de rede. Se você tiver com um servidor de arquivo, quando o usuário se loga, você pode mapear as pastas da rede que o usuário tem direito para ele poder entrar na rede e deixar sempre os arquivos salvos naquelas pastas de rede, que ao invés de estar salvando no computador dele, ele vai estar salvando no servidor. E aí, quando ele usar outra máquina, os arquivos dele estão no mesmo lugar. Ele nunca, dentro da mesma empresa, ele nunca vai ter a noção de que ele mudou de computador. Certo? Então, isso é uma vantagem, porque às vezes você sai de uma sala, vai para outra para fazer uma reunião, depois você volta para a sua, então você precisa ter acesso aos mesmos arquivos, ok? Então, olha só, está aqui, está tudo funcionando, beleza. O usuário está logado na rede. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar para lá e vamos instalar o servidor IIS. O que o IIS faz? O IIS é a sigla para Internet Information Service. Esse servidor é o servidor para publicar páginas da web, ok? Então, nós vamos lá para o servidor, novamente, ok? Dentro aqui de gerenciador de servidores, eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar funções, ok? Quando eu mandar adicionar funções, eu vou vir aqui e vou marcar o IIS. Está aqui, ó, servidor web IIS, ok? Marquei ele. Esse servidor ele vai funcionar como o servidor lá que vocês utilizam para desenvolver em PHP. Ok? Só que lá vocês utilizam um programa chamado XAMPP, que ele tem embutido o MySQL, um servidor de e-mail, o Apache como servidor web. O Apache ele serve páginas em PHP e tem o Apache Tomcat, que serve páginas em Java. O IIS ele vai trabalhar com HTML, ASP e ASP.NET, que são, vamos dizer assim, está dentro da plataforma da Microsoft. Tá? Então, ó, servidor web IIS, próximo, e aí ele está pedindo para eu selecionar funções dentro do servidor IIS. Veja bem, no meu uso dentro de uma empresa, o que vai acontecer? Quando eu instalar um servidor, no caso o servidor IIS, eu vou precisar que os usuários desenvolvedores, os desenvolvedores da empresa, eles possam publicar suas páginas dentro do servidor IIS, ok? Então, esse ato de publicar, eu não vou deixar o usuário, o desenvolvedor, pegar um pendrive e ir lá no meu servidor, espetar o pendrive para copiar os arquivos. Eu vou criar um serviço de FTP para que da máquina do desenvolvedor ele possa, através de um programa de FTP ou através da própria web, né, do próprio browser, ele possa copiar os arquivos do site ou da aplicação web que ele está fazendo, ele possa ter acesso para copiar e colar esses arquivos dentro do servidor, diretamente dentro da pasta da aplicação, do site, dentro do servidor. Copiar, colar,
remover, enfim, ele vai poder ter esse acesso de escrita e leitura. Então isso se faz com o servidor FTP. FTP de File Transfer Protocol, um protocolo de transferência de arquivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou, dentro das coisas que eu posso, das funções que eu posso adicionar, eu vou marcar aqui, ó, serviço de publicação FTP. Vou marcar, aí ele vai falar assim, olha, tem outras coisas que eu preciso instalar para o FTP funcionar. Aí, ó, adicionar adicionar serviços de função necessários. Ok. Aí, outra coisa interessante aqui é o seguinte, lembra que eu falei, por enquanto, se eu instalar dessa forma, o servidor IIS só vai rodar páginas em HTML. Então, eu preciso marcar aqui, ó, ASP.NET, para ele rodar sites em ASP, ASP.NET, ASP.MVC, enfim, qualquer aplicação que dependa do .NET Framework. Então, ó, adicionar serviços de função necessários, tá? E ASP, que é o ASP 3.0, que é o ASP lá antigo, que se parece muito com o VB, Visual Basic, tá? Então, deixei marcado, ok. Para o que a gente vai estudar, no momento eu não preciso selecionar mais nada. Então, ó, próximo, instalar. Ele vai fazer a instalação, não me lembro se ele vai pedir para reiniciar, mas se for para reiniciar não tem problema, ele vai reiniciar e a gente vai fazer o restante da configuração para que esse site funcione, para que vocês consigam assim começar a visualizar o que a gente está configurando na verdade. A instalação é bem rápida, né? Nesse caso. E depois nós vamos testar tudo que nós instalamos. Ok, ó, fechei. Não precisou reiniciar. O que eu vou fazer aqui para testar? Olha só. Vou iniciar Internet Explorer. Olha aqui. Para eu me referir à própria máquina, ela se chama localhost. Ou eu posso colocar também um IP para ela, que eu já vou mostrar. Então, lá, http://localhost. Ele está fazendo um acesso ao servidor IIS na própria máquina. Então, essa é a página inicial do IIS. Ou seja, o meu servidor está funcionando. Tá? Eu poderia fazer aqui, ó, 127.0.0.1. Vai funcionar do mesmo jeito. Ó. Ativar, ok, está funcionando. Esse nome localhost corresponde a esse IP, 127.0.0.1, ok? Esse é o endereço de loopback. Ele foi na placa de rede e retornou como se fosse uma conexão externa, ok? Beleza? Então, o que é preciso agora? Olha só, se eu for na máquina cliente, tá? E acessar aqui o Internet Explorer, ó, se eu colocar localhost, não funciona, ok? Por que não funciona? Porque o servidor IIS não está nessa máquina. Então, ó, ele vai tentar fazer uma pesquisa aí na internet, tá vendo? Mas não funciona. Como a gente está sem acesso à internet, vai dar água. Também, ó, o 127.0.0.1 não funciona, porque ele está procurando na própria máquina. Se eu colocar 192.168.1.1, ele também não vai funcionar aqui, ó. http://192.168.1.1, que é o IP da outra máquina, lá, ó. Só pelo IP da outra máquina que foi. Mas não, a gente não, como eu falei, o nome
ele é muito mais significativo para o ser humano. Então você não sabe, por exemplo, os endereços que você acessa pelo IP. Você sabe pelo nome. Ah, quero acessar, sei lá, ifrj.edu.br. Você não sabe o IP do IFRJ, você sabe o endereço, o nome. Por quê? Porque o nome é muito mais próximo do ser humano do que o número referente ao IP. Então, o que acontece? Eu ainda não consigo, por exemplo, acessar esse site pelo nome. Então, o que eu tenho que fazer? Olha só para mostrar, eu sei que não vai acessar. O que eu tenho? Olha lá, não foi, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu vou lá no meu servidor, tá? Ó, iniciar ferramentas administrativas e eu vou dentro do servidor DNS, ok? Dentro do servidor DNS, o servidor DNS ele serve para quê? Para transformar nome em IP e IP em nome. Então, tá vendo que eu tenho aqui, ó, dentro do servidor DNS, eu tenho dois tipos de pesquisa, tá vendo? Ó, zona de pesquisa direta e zona de pesquisa inversa. Zona de pesquisa direta, dado um nome, ele devolve o IP. Zona de pesquisa reversa, dado um IP para o servidor, ele devolve o nome completamente qualificado da máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito na zona de pesquisa reversa e vou criar uma nova zona. Ok? É inversa, mas sim, é inversa, mas tem servidores que chamam de reversa. Mas dá no mesmo, mas obrigado pela contribuição. Então, olha lá, eu fui na zona inversa e estou adicionando uma zona. Só próximo. Ok, IPv4. Aqui ele começa a pedir configuração. Então, identificação da rede. A nossa rede qual é? É 192.168.1 somente. Lembra que a minha máscara de rede era 255, 255, 2550? Então, os 3 primeiros números do IP são referentes ao endereço de rede. Então, o meu endereço de rede, ó, 192.168.1 e acabou. Vou avançar, depois avançar e concluir. Criei a minha zona inversa. Vou na zona direta, tá? Dentro do meu domínio laboratório, ok? O que eu preciso fazer? Olha só, como é que chama a minha rede? laboratório.com.br. Beleza. Veja que como eu adicionei a máquina Windows Cliente no Active Directory, o Active Directory adicionou ela automaticamente aqui para mim no DNS. Só que essa adição foi uma adição temporária. Tá vendo? Por quê? Porque a próxima vez que essa máquina for entrar na rede, o DHCP pode trocar o IP dela. Então, eu preciso... e só mais uma pergunta. Como é que ficou o nome completamente qualificado dessa máquina Windows Cliente dentro da minha rede? O nome dela ficou Windows Cliente.laboratório.com.br, ok? Então, eu quero adicionar uma máquina para ser o servidor web da minha rede. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma máquina que se chama www. Para quê? Para que quando alguém quiser acessar o site da minha empresa, vai digitar no browser www.laboratório.com.br. Beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito no servidor e vou adicionar um novo host A ou AAAA. E vou dizer que a máquina se chama
www. Olha o endereço completamente qualificado dela aqui, ó, www.laboratorio.com.br, ok? Vou dar o IP dela. Nesse caso, todos os servidores estão instalados nessa mesma máquina que tem o IP 192.168.1.1. Então eu vou dar o IP para ela, 192.168.1.1. E já vou mandar ele criar para mim o registro de ponteiro associado ao PTR. Que ele vai criar essa máquina, ou a pesquisa inversa, tá? Bom, vou adicionar host. Ó, o registro foi adicionado com sucesso e vou dar um concluído. Vou fazer um teste nessa máquina. Olha lá. www.laboratorio.com.br. Funcionou. Ok? Agora eu vou lá na máquina cliente. Ó, de novo, www.laboratorio.com.br. Não funcionou. Por que não funcionou? Lembra que eu falei no início da aula que se eu reiniciar essa máquina, funciona. Por quê? Porque eu acabei de adicionar a máquina www no servidor DNS. Então, esse cliente, ele ainda não sabe disso. Por quê? Porque ele tem as informações do servidor DNS de quando eu fiz login com essa máquina. Então, olha só, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar esse cara atualizar o cache do servidor DNS dentro dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o prompt de comando, vou até deixar fixo que a gente vai precisar nas outras aulas. Então aqui, ó, vou deixar fixo e um pouquinho menor. Ok? Vou deixar isso aqui menor também, para caber aqui. E aí eu deixo tudo para cá, para não ficar rolando muito. Ok? Então olha lá. Abrir o prompt de comando e vou fazer o comando lá, ipconfig/flushdns. Ok? Olha lá, ipconfig/flushdns. Deu um enter, ele fez a atualização, liberou o cache do DNS e aí fez a atualização. Agora vamos ver se vai rodar o www.laboratorio.com.br. Deixa eu fechar aqui, ó, foi. Beleza? Então ele já passou a reconhecer, por quê? Porque ele atualizou o cache do DNS, que foi a entrada que eu fiz lá na outra máquina. Qual seria o trabalho agora? A partir de agora, o trabalho é fazer a configuração ou as configurações no servidor IIS para eu criar uma pasta para ser o site. Ok? Eu vou ter que criar uma pasta dentro do sistema operacional e apontar ela como um site para quando eu colocar o endereço, né, www.laboratorio.com.br, ele não me retornar a informação do IIS. Entendeu? Ele não me retornar a página do IIS. Então eu tenho que fazer a configuração lá no servidor DNS para que eu possa realmente colocar os arquivos da aplicação web da minha empresa. E eu também tenho que fazer a configuração do servidor FTP para que da máquina cliente ela possa fazer a publicação das páginas web no servidor. Ok? Tudo tranquilo? Então essa parte de fazer a configuração do servidor DNS, criar aplicações web, né? Criar sites dentro do servidor IIS e fazer a configuração do FTP, nós vamos ver na próxima aula, ok? Então, para hoje, fica até aqui e vocês vão utilizar esse vídeo para fazer as configurações tanto nas máquinas servidoras quanto nas máquinas clientes de vocês. Sugiro
para que não fique complicado, porque aqui nós temos 2 grupos e vai ter mais máquinas servidor do que cliente, né? A gente só precisa de um cliente. Então, sugiro que vocês façam em 2 ou mais computadores toda a parte do servidor e a parte do cliente deixe um só. Então, as mesmas configurações, inclusive configuração de rede. Porque aí, quando a gente for fazer a aula, caso alguma máquina servidor não esteja funcionando, o grupo junta e faz na outra. Beleza? Então, galera, eu vou terminando por aqui e aí eu vou deixar o vídeo no YouTube para vocês pegarem e estudar. Já vai valer como ajuda para a recuperação paralela, caso alguém precise, e já é o início da matéria desse novo bimestre, ok? Valeu!